Olá, o Observatório Debate de hoje vai discutir aqui sobre a história da imprensa alternativa na Paraíba. Na época da ditadura militar, os braços da censura alcançavam as expressões artísticas, culturais e, de forma contundente, o jornalismo. Os jornais alternativos da época se constituíam nesse espaço de resistência. Aqui na Paraíba, a gente tem essa história também para contar. E hoje nós estamos aqui com um convidado, o publicitário Alberto Acella, que fez parte dessa história. Emília Barreto, Dinarte Varela e eu, Sandra Moura, vamos aqui nessa roda de conversa, começando aqui com Alberto Acella, dizendo que ele é muito bem-vindo ao Observatório Debate. Muito obrigado. Eu já vim assim, com uma cabeça muito boa, porque eu gosto muito desse trabalho. Então, eu me senti honrado de ter sido convidado, né? Então, para mim, eu estava dizendo, eu estou em entrevistas assim, mas essa para mim é muito especial. Até porque vai abordar um fato antigo da minha vida marcante, não é? Que é o jornal alternativo o Furo. Não estou me antecipando, você não estou só, né? Entendeu? Então, assim, é importante que a gente faça essa revisão da história da imprensa, né? Ainda mais na situação que está hoje, que a gente perdeu o jornal impresso, que não é... Fatalmente iria acontecer isso pela evolução das coisas. Mas, assim, acho que, sei lá, havia um tipo, uma coisa diferente naquilo ali, né? Havia empolgação, havia uma coisa assim, era jornalismo. Tinha isso na imprensa alternativa, né? A gente achava que estava sempre assim, até em perigo, né? Aquela sensação de perigo interessante, né? Que a pessoa dizia, está fazendo uma coisa, apesar da gente ter lançado esse jornal já no começo da abertura, né? Nos 79, 80 ali. Mas a gente sempre achava que podia ser preso, tinha aquela coisa, né? Também assim, um lado assim, entre aspas, romântico da coisa, né? Como teve com todo mundo que vai contra o sistema. Eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Eu nunca mais falei sobre isso, fiquei feliz. Eu sei que você fez um trabalho sobre esse jornal e tal. E a oportunidade de lembrar uma coisa, né? Assim, de, sei lá, porque ninguém sabe o que pode acontecer, né? A vida é cíclica, né? Pode ser que você volte a lutar, as pessoas voltam a lutar e fica procurando ensinamento no passado, eu acho. Acho que era essa a intenção da gente. Acella, a gente queria inicialmente aí saber como é que começou essa história, né, Emília? A sua Isso. história com o Furo, que você mesmo já falou aí. Primeiro, assim, eu acho interessante, você falou assim, as pessoas me conhecem muito pelo meu trabalho amplo, extenso que eu tenho, assim, na publicidade, né? Sim. Mas eu nunca fui assim, nunca me senti assim tanto publicitário como foi acontecendo, porque até pelo histórico, né? Meu avô, Carlos Antônio da Rocha Barreto, foi um dos fundadores da Academia Paraibana de Letras e da Academia Paraibana de Imprensa. Então, assim, já tinha um pé nessa história do jornalismo, da literatura, né? Meu avô tem livros também. Então, assim, eu comecei fazendo rádio por um acaso. Precisei começar a trabalhar cedo. Meu pai, trabalhava na Rádio Tabajara, e assim, eu nunca quis trabalhar na Rádio Tabajara, né? Eu admiro isso, assim, eu adoro as pessoas de lá, mas meu pai estava na porta da Rádio Tabajara, e um ônibus perdeu, assim, quebrou a barra de direção. Isso é uma coisa louca hoje você falar sobre isso, porque eu acho que era uma coisa assim, que ninguém esperava que acontecesse, as probabilidades eram mínimas. Meu pai estava lá e veio um ônibus desgovernado e tal, e né, bateu nele na parede, né, entendeu? Ele passou um tempo em coma e morreu. Então eu fiquei com aquele trauma de rádio. Eu achava que não ia trabalhar, eu tinha 4 anos, e aquilo mexeu muito com a gente, em todos os sentidos, né? Financeiro e tudo mais. E aí eu terminei e comecei a trabalhar assim, com 16 anos fui dar aula de alfabetização, né? Porque a gente começou cedo mesmo. E depois eu vou trabalhar, tenho que trabalhar, e meu pai tinha uns amigos na época, e eu cheguei na época, Atinaldo Lourenço, né? Que foi um grande nome da rádio, né? Não tem como você falar disso sem falar em Atinaldo, eu acho, na história da radiofonia. Aí eu fui trabalhar na rádio, né? Podia ter ido trabalhar no jornal, mas por um acaso fui trabalhar na rádio. Eu gostava muito de ver música, eu gosto de fazer música até hoje. Aí fui trabalhar na rádio, mas assim, aquilo era uma passagem ali, que eu estava ali, passei um tempo falando lá. Entrei como programador, saí como diretor, que eu sempre fui fazer tudo, queria fazer tudo e tal. E lá comecei a escrever uns textos de propaganda também, já para departamento comercial e tudo mais. Aí fazia lá, aí a gente foi morar no Conjunto dos Jornalistas, né? Não sei se vocês lembram,
ali na Castelo Branco primeiro. Todo mundo morou por ali, Rubens morou por ali, todo mundo morava ali. Eu fui morar lá, Richard morava atrás da gente, lá na casa de lado. Eu botei uma agência, não sei, eu acho que era Publiarte, a agência lá pequena que eu botei lá no centro da cidade. E a gente começou, agora tem a história anterior também, né, de 13, 14 anos de idade, que a gente sai distribuindo panfleto na rua, correndo da polícia, né? Aconteceu muito isso, teve muitas carreiras, aquelas manifestações, a gente se reunia para fazer cartazes, eu fiz tudo isso, quando tinha aquelas passeatas que saía, a gente estava tudo lá. No dia que o exército invadiu o Cassino da Lagoa, eu estava no Cassino da Lagoa, no dia que o exército, mas a gente era novo e tal, era assim, muita ideologia, né? Mais, porque no dia que invadiram a FAFI, a Faculdade de Filosofia, a gente estava dentro, eu me lembro do exército entrando, tudo armado, metralhadora. Então eu tinha assim, eu tinha essa história de resistência, sempre tive, né? Levava a carreira da polícia, do exército, naquele tempo, aquelas coisas. Então, nasceu a ideia, por alguma razão, meu irmão, Antônio Nacella, né? Grande figura, um professor maravilhoso de literatura aqui, que morreu. E eu juntei com ele, alguns amigos, Richard e tal, Antônio Augusto Rochelas, que era muito amigo dele, porque naquele time cursinho na época, não uma escola, ele ensinava lá. Aí a gente, por uma razão, foi nascendo essa ideia de fazer o furo. Entendeu? Aí vamos fazer o furo, e juntamos assim, algumas pessoas na época que eram ligadas a isso. E eu, sem ser jornalista ainda, assim, né? Então, fui para lá e comecei a escrever e fizemos 5 números do furo, você sabe que você fez esse trabalho de resgate dele. Nos reunimos e já começamos pesado, porque foi na época que Gregório Bezerra, chegaram os primeiros anistiados do Brasil. Gregório era um famoso guerrilheiro, um dos maiores e mais perigosos que eles achavam, né? E a gente foi para um lugar que eu não me lembro onde era, não sei se era Casa Amarela, um bairro que a gente foi lá em Recife, para entrevistar Gregório. Aí saímos que uma foto você depois vai mostrar aí, eu, Antônio Augusto Rochelas, Maria Cuba, irmã de Osmar de Aquino, meu irmão, Gregório, que estão na foto. Então, essa foto foi a primeira entrevista dessa foto, foi uma foto feita para o primeiro jornal aí, Furo. Tá aí Gregório, meu irmão Tota, né? Antônio Augusto, Maria Cuba, a irmã de Osmar de Aquino, de Guarabira, e eu que estou ali de lado. Então, essa foto foi o registro da primeira entrevista que nós saímos daqui para fazer. Porque a ideia da gente era fazer as coisas que ninguém fazia. Tanto que a segunda entrevista foi do Helder Câmara, que estava proibido de falar na época. E a gente foi para o seminário, convenceu lá a fazer entrevista com ele, que não podia. A entrevista da gente era todas proibidas, a entrevista em tese. Por mais que você estivesse vivendo uma abertura, mas essas figuras eram... Né? Eles tinham uma resistência muito grande, né, das forças de direita, demais, porque dos caras que eles achavam perigosos, não é? Pela palavra, não só pela arma, mas pela palavra principalmente. Então a gente saiu para fazer. Independente do que a gente vai conversar sobre o furo aqui, eu quero dizer que, graças ao furo, eu comecei a fazer jornal. Porque Adalberto Barreto era diretor na época do Correio da Paraíba, Adalberto, que Nereida me chamava de primo, porque ele acha que a gente era tudo parente, acha que é parente, né? Ficou parentesco. Eu acho que eles são de Bananeiras, o Barreto, ele achava que a gente era um Barreto só. Então, Adalberto me chamou no Correio, por causa do furo, e me chamou para trabalhar no jornal. E, assim, justamente foi muito assim, eu fui abençoado nessa história, porque eu acho que o melhor elenco de jornal que teve na Paraíba foi esse, do Correio da Paraíba naquela época. Foi a primeira turma de comunicação na Universidade Federal. Era Peninha, Elmano, aquele povo daquela época foram os caras que eram realmente os caras. Então, eu entrei lá para fazer no segundo caderno, que eu tenho ligação muito grande, com música, com cinema e tal, sei que lá. Eu escrevi o primeiro, segundo caderno, a gente foi fazendo, e terminei como editor-geral, né? Incrivelmente, acho que em 3, 4 anos eu fiquei editor-geral do Correio, que era o jornal mais lido da época. Então, eu entrei, assim, pela porta da frente, eu acho. Para trabalhar em jornal, que era uma coisa que eu achei que não saía, faria melhor do que rádio, eu não sei. Eu sei que todo mundo lá escreve, todo mundo escrevia e tal. Então, eu achei que podia fazer aquilo ali. Então, eu entrei pela imprensa através do furo, para fazer jornal. Então, isso foi importante demais na minha vida e muito marcante. Mas, depois fica feliz por você levantar essa história, né? Porque as pessoas não conheciam. Interessante, né? Tinha de São Extra, tinha gente. São Extra é antes. Acho que a gente, se olhando aí, a gente era mais panfletário, né? Em todos os sentidos. Pela diagramação, então a proposta da gente era uma proposta muito panfletária. A deles era uma coisa mais... O jornal era forte, mas era mais comportada, né? Diagramação, não sei o que. A gente
Aí nós temos o número do furo. Ó, João Manuel do Carvalho está aí, escreveu para o jornal. Muita gente passou nesse jornal. É. Engraçado, nesses 5 números você vai encontrar aí umas 50 pessoas, sei lá, muito marcantes, né? Muitos morreram, né? Walter Galvão, todo mundo estava nisso aí. A entrevista que você falou com o Gregório Bezerra, Foi né? que nós fizemos lá. Daquela foto lá. Daquela foto, foi Castelo que foi fazer essa foto, né? Castelo também está vivo, viu, Castelo? Castelo foi o fotógrafo que foi com a gente no carro para tirar a foto. E aí pegou essa foto nossa, botou lá, e acho que... A entrevista com Dom José Maria Dom Pires. José Maria Pires também foi a mesma coisa. A gente sempre procurou, eu, Dom Helder, depois Dom José Maria Pires, a gente sempre tentou colocar as pessoas que não tinham voz, que não podiam falar, não tinham voz, não tinha nada, não tinha espaço na mídia, não tinha coisa nenhuma. Foi uma época assim, apesar de estar vivendo a abertura, mas... Ó, Miguel Arraes, a entrevista que a gente foi fazer, voltando a Recife para fazer a entrevista com a Arraes também depois. Era proximidade, e a gente foi lá, e a igreja quer despejar a caixa, Dom José conta. Essa polêmica aí com despejar a caixa era justamente que Vanderlei Caixa, ele estava, eu acho que ficava ali perto da Cúria Metropolitana, funcionava lá, o primeiro centro de direitos humanos. Exatamente isso, Vanderlei Caixa. Isso Vanderlei Caixa. Mas... Vedali, um jornal nacionalista, né? Neste período de 70, 80, o que a gente vai ver é uma proliferação mesmo da imprensa alternativa ou contra-hegemônica, como o jornal Mulherio, Lampião, Opinião, Movimento e o famoso Pasquim. O furo se assemelha um pouco, tem muita influência do Pasquim. Eu muito dessa fonte, né? Eu tinha a coleção do Pasquim completa, até um tempo desse eu tinha. A gente fazia isso. A Opinião, Movimento, Pasquim, eu comprava todos os números, todo mundo comprava. Esse principalmente que era mais. Né? O Movimento talvez fosse mais político, né? De todos, assim. Ele flertava com a filosofia, com a sociologia, né? O Movimento era um jornal mais de iluminares, né? Intelectual um pouco assim, mas nada contra, eu gostava de ler. Mas o mais famoso mesmo foi o Pasquim, que sobreviveu até um pouco mais, né? O Pasquim, ele tinha uma linguagem assim, eu acho que o Pasquim, ele era um jornal carioca, né? O carioca tem aquela coisa, aquele estilo do Pasquim, é o estilo do carioca, todo mundo morava no Rio e tal, era aquela coisa, não é? Ele flertava com a sexualidade, com tudo, né? Tem a música, era Leila Diniz, eles viam numa pegada que era mais ampla. E como foi juntar esse grupo para fazer esse jornal? Era uma equipe, né? E completando, Emília, o financiamento funcionava como uma espécie de cooperativa? A gente se virava. Eu tinha... Engraçado, eu trabalhava com agência, né? Como trabalho até hoje, eu trabalho com propaganda, eu trabalho com tudo hoje, né? Faço jornal também. Agora, eu consegui os contratos, não sabia nem o que era. Não sabia nem o que estava financiado, porque se soubesse, eu acho que nem financiava. Tinha imobiliário no meio, tinha não sei o que, a gente juntava. A gente sentou praça, não na polícia, sentou praça lá em Jório, não foi? No momento. Era impresso lá e tal. A gente foi muito bem, dentro de Marias da Limeira, naquela época ali. A gente era bem visto, bem recebido lá, bem-vindo, né? Eu frequentei a redação do jornal O Momento, através da casa de Cristiano Machado, quando a gente estudava na União, que a Rochela foi professor de biologia e o professor de português era... Meu irmão. Seu irmão. Antônio Nessela. Que depois fundou a oficina literária. Isso aí na literária, exatamente isso. Na pesquisa que nós realizamos, Emília e eu, sobre esse jornal, esse e o Edson Extra, nós fizemos, né, Emília? Nós encontramos essas capas, aliás, os jornais que foram cedidos por Richard Muniz, não foi? Ele tem esses números aí, e ele cedeu para a gente fazer esse estudo. Aí tem aqui, o primeiro número é datado de 16 a 31 de dezembro de 1979. Foi quando vocês lançaram. E ele era quinzenal, como eu saía quando vocês podiam... Eu acho que a gente saía quando a gente podia. Então, eu acho que não teve essa história de si, porque era difícil para ter o dinheiro, e tinha que ter dinheiro, não ia fazer. Agora, vamos conversar sobre a coisa. Eu vejo Gisele Citadino. Eu admiro muito Gisele Citadino. Eu não conheço, muita gente conhece. Mas acho ela muito... falar em Gisele, tem que falar quem estava por trás da distribuição era Garibaldi. Sim, pai então, dela, que era dono era o pai dela, que era dono da distribuidora. Então, ele, incrivelmente,
distribuiu esse jornal, os 5 números. Garibaldi, eu não sei como, não me lembro, mas a gente chegou lá. Eu só me lembro que era na 13 de maio, não era? Era. Garibaldi era ali na 13 de maio, de perto da Lagoa, eu acho que era ali. Mas eu não sei como a gente chegou lá, mas que distribuiu foi ele nas bancas. Fez Gisele Citadina, filha dele, né? E uma das características justamente dessa imprensa alternativa é a periodicidade de vez em quandário. De vez em quandário, né? No primeiro tem aquela entrevista com Mariz, 79. Mariz já havia, em 78, Mariz rompe porque não é indicado para ser o governador da Paraíba, e vocês aproveitam como uma voz também contra-hegemônica ao regime militar? Com certeza. Com certeza, porque eu não escuto muito a política dessa época em função de Mariz, que Mariz é um cara muito inteligente, né? Uma família conservadora, uma família hegemônica numa região que é Mariz. Então, você sabe disso também. Depois eu pensei ver essas coisas, esse olhar que você botou sobre Mariz também, porque a minha mulher, né? Agora a minha mulher atual, a Andréa, que eu estou com ela há um tempo, é de Catolé do Rocha, e eu terminei entrando no universo de Catolé do Rocha, é engraçado. Né? Depois eu entrei, ela é um local maravilhoso para você conhecer, né? Catolé do Rocha é fantástico. Então, Mariz vem dali, né? Você sabe disso. Souza. Souza, mas era Souza Catolé, porque Mariz era Mariz Maia, então eles mandavam naquela região ali, entendeu? E não sei, eu não entro muito na história, acho que ele pode falar muito em Mariz é Walter Santos, que foi secretário dele, eu conheço menos assim. Mas ele era um cara realmente que lutava, né? Foi Lutava justamente pela isso maioria, aí. lutava tudo, eu reconheço isso aí, eu acho que... E qual foi a dificuldade que vocês encontraram que só foram editados 5 números desse jornal? Porque a gente não tinha dinheiro para tocar mais, entendeu? Aí não tinha dinheiro para tocar mais, assim, um grupo um pouco disperso, porque era tudo muito colaborador. Muita gente via e vinha, não morava nem aqui. Passou muita gente aí que eu nunca mais nem vi, onde é que tá. Tem um cara que escrevia bem, que era Celso, que era um cara de publicidade, mas era um excelente redator. Eu acho que ele não sei nem se ele está vivo. E aí tinha muita gente desse tipo, cara colaborador, e a gente não tinha bala para continuar fazendo. Entendeu? Assim, aí... Entendeu? Assim, poderia ter feito mais. E como juntaram essa equipe, assim, esse pessoal? Vocês se conheciam? Pedindo um e ao outro, amigos? faça isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, né? Mas eram amigos ou... Amigos, né? Amigos, né? Galvão, que depois veio a ser meu cunhado e tudo, e outras pessoas que eram mais próximas. A Rochela muito junto para fazer. Galvão, as pessoas que eram mais próximas que estavam com a gente. Alguns ilustradores, o pessoal da universidade, né? Na época não tinha curso de comunicação, não tinha nada naquela época, não, acho que nessa época não tinha, não. Quando é o curso de comunicação, de quando? O curso de comunicação é da segunda metade da década de 70, em 1977, segundo período, se tem a primeira turma. Por isso que quando eu trabalhei no jornal, quando eu fui para o Correio, já era a primeira turma é de 80, no curso de 80, 81, 4 anos de curso, né? Foi por aí mesmo. É justamente por aí. Luzardo também fazia parte, não era? Fazia também, engraçado. A gente procurava a pessoa também, assim, chegava através de outro. Aí, dá para fazer alguma coisa, aí vou. Mas eu acho que ninguém ganhava nada, né? Quer dizer, eu acho que não ganhava, porque a gente não tinha dinheiro para isso. Todo mundo era colaborador, né? É isso também. Ele fazia com prazer, porque todo mundo fazia por ideologia também, né? Ser jornalista pensando em enriquecer na profissão não é o lugar, ainda né? mais em jornalismo alternativo. Alternativo. Né? Mas, mesmo assim, quando tem um humor bastante refinado, ou seja, muita ironia. Bastante. Não é? Bastante mesmo. Então, é uma coisa que eu acho que a gente fez mais do que a edição extra era mais séria, talvez. A gente era muito irônica. Você falou agora bem. Bem humorado. Quase uma sátira, quase exatamente. Por aí. E também várias personalidades ícones da literatura, a entrevista com Antônio Calado. Pois é. Né? Então veja que competiam. É porque a gente tem essa história. Você falou uma coisa assim que contribuiu muito, que tinha em comum. Todo mundo lia muito, era como se tivesse um clube do livro. Então, essa aí tem uma coisa que era uma afinidade que a gente tem muito grande. Por isso tem Calado tem tudo, porque a gente lia demais. Depois meu irmão veio a ser professor de literatura, que não era na época, mas ele deixou 10 mil livros aí quando morreu, sei lá, e você vai ver. Então a gente tinha essa história, porque era diferente. Você está no mundo, ninguém liga mais para isso. Eu acho que também nem vai existir nunca mais. Quando eu cheguei
18, 20 anos, eu já tinha lido 1000 livros. Então é uma coisa meio maluca. Mas muita gente, foi só eu, não, muita gente tinha lido. Era uma Só eu geração li. que lia muito, né? Se lia muito. É. Lia muito. E a gente lia, assim, umas coisas que é interessante. A gente pegava, por exemplo, vamos ler os latinos, eu li o latino. Vamos ver os poetas, ali os poetas. Tinha essa história, entendeu? Assim, muito. Então, isso aí também, eu acho que esse grupo está aí, muito, na história disso aí. Esse pessoal sacava muito literatura, lia muito, sabe? E também tem isso. Acho que essa afinidade. E o impacto da recepção do furo? Foi muito boa, né? Assim, a gente fazia edições pequenas, mas vendia. Eu me lembro que nos primeiros números que a gente vendeu tudo. Entendeu? Porque era novidade, as capas eram muito apelativas, Sim. né? Digamos assim. Irônico, aquele assim, PDS, aumenta o número aí, PDS, de puxadores de saco, aí o cara lá Era puxando. na época, né? Naquela época. Esse aí, ó. Os caras de direita, horríveis aí a gente fazia isso. E uma opção política mesmo em defesa da sociedade, né? Veja lá, o Totalmente, Foro, defesa um da jornal sociedade. Eu acho que nesse ponto nacionalista. a gente está bem à frente, em todos os sentidos. Esse sentido Exatamente. de acolher e defender as minorias e tal. Que ninguém falava muito nisso, né? Mas existia, porque ele tempo era cruel, né? Essa indicação de idade era uma coisa que vocês mesmos estipulavam ou era a censura que dizia isso? Para maiores de 16 anos? Eram vocês mesmos Interessante que você falar designavam? isso. Eu acho que existia uma praxe na época, né? É, né? Acho que a gente já avisava porque tem uns humores pesados aí, tem? Tem umas charges que eu acho que hoje eu nem faria mais aquilo, mas tinha. Tem assim, umas colocações também de texto, a gente achava que. E como era a convivência de vocês com a censura? Porque a censura não dava brecha para ninguém, né? Não dava, incrivelmente, a gente não. A censura era para ter pego na gente, eu não sei o que pegou, eu nunca entendi por quê. A gente não teve a pressão de jornal, nem foi responder nada, eu não sei por quê. Porque a repercussão teve. As pessoas viram que era uma coisa diferente, né? Então, assim, quem era da época intelectual, por entrevista com esse povo que aí botava, a raiz e tal, aí o cara ia lá, eram pessoas esclarecidas. Então, poderia ter havido essa censura, eu não sei. Aí você me pergunta, você me pegou. Eu nunca entendi, porque a gente sempre achou. Uma época disseram, olha, a gente soube lá na Polícia Federal que o pessoal vem aqui, a gente até escondeu. Talvez tenha sido delírio, eu sei que seja, mas porque eles faziam uma coisa que não era também muito normal. Não é assim, ainda não era. Eu acho que a abertura foi lenta, né, nesse sentido. Foi lenta, gradual, tal qual a anistia, né? Ao invés de ser exatamente. ampla e restrita, não. Foi muito controlada. Afinal de contas, veja que o Brasil vai ser um dos últimos países do Cone Sul a ter eleição direta, né? Aí assim, acho que coincidiu também com a época da literatura muito, entendeu, engajada, né? Exatamente. Bastante. A literatura mágica e tal, principalmente aquela parte de Garcia Marques, não sei o que, mas era engajada, né? Assim, os caras na época que escreviam e também estimularam a gente a querer fazer mais. E um período também de muita experimentação, não só no jornalismo, no campo do jornalismo, como um jornalismo contra-hegemônico, mas também na literatura. Brandão escreve aquele romance Zero, dizendo... Ali foi um ponto zero, um ponto de partida. Marcou muito aquele livro, né? Porque aquele livro tem aquelas torturas todas ali. Dizendo como sair de casa. Como enganar o cara que está perseguindo, finja que é aleijado, nunca volta e tal, ande assim, assado. A literatura então, mas assim, eu vejo, sem querer datar, eu falei a história do Correio, mas eu acho que essa época que a gente veio durante um tempo, você deve ter trabalhado nisso aí, eu acho que foi os tempos áureos do jornalismo aqui da Paraíba, também do Brasil. Foi nos anos 60, 70. Muito interessante. E nesse ponto, apesar de você falar assim, de o Correio era um jornal muito conservador, não sei o quê, mas Adalberto fez um grande trabalho. Adalberto era um cara que brigava para as coisas acontecerem, eu sinto isso, né? Adalberto, João Manuel, que era aquele povo todo ali, era um povo de... Exatamente. Foram muito importantes. Basta só a gente olhar assim, os aniversários do Correio para a gente ver. Em 50 anos, eles lançaram uma série chamada Série de Ouro, a Idade de Ouro do jornal, entrevistando todos os trabalhadores, todos os jornalistas... todo mundo, tal. E João Manuel não apareceu, tal, mas todos eles falaram sobre a história e vendo também, né, a luta que foi travada nos anos 60. Depois, assim, por alguma razão, caiu no meu colo também, como publicitário, foi interessante isso.
Ele fez o filme dos 50, 60 e 70 anos, da empresa Sistema Correia. O outro eu fiz ano passado. Aí também foi até um resgate para mim, porque eu sou um cara do Correio da Paraíba. Não sou do Correio da Paraíba, mas eu nunca trabalhei no Norte. Né? Entendeu? Nunca trabalhei na União. Então, minha vida de jornal foi tudo em cima do Correio da Paraíba, que eu entrei através das mãos de Adalberto. Exatamente, talvez pelo posicionamento político, pela tomada de decisão política e trabalhar no Norte e dos diários associados. Não daria muito certo. Aquela coisa, na união do governo, então, fica no caminho do meio, né? Nem tanto tal, nem tanto oficial, mas também não tanto para a direita como poderia ser os diários, o Jornal Norte como um componente dos diários associados e assim Chateaubriand. É verdade, eu acho eu gosto de ficar olhando aquele tempo, ele sempre bota aquelas fotos, quem era jornalismo naquele tempo do Correio, né? Logo depois disso, quando a gente entrou, e muita gente foi embora daqui, você sabe disso, né? A Mano foi embora, a Peninha foi embora, Ribamar foi embora, e um monte de gente. Era muito bom, hein? Carlos César está por aqui ainda. Carlos César está por aqui, a gente teve com ele hoje. A gente trabalha junto lá na prefeitura. A última vez que eu vi Júlio César foi nos bancários. Foi presidente do Sindicato de Jornalistas. Foi, aqui, né? Exatamente. Mas falei com ele hoje, tá? A gente se encontra vez por outra. É lá do Catolé do Rocha também. Vocês falaram aí em João Manuel de Carvalho, o João Manuel também está no furo, né? Como colaborador. Tá demais, porque João era muito presente nessas coisas, né? Era um homem de resistência, era um inteligente, era um cara, era um bravo, sempre achei, né? Assim, um cara importantíssimo para a história da imprensa daqui, embora ter, né? Passou por outras coisas, né? Veio do pessoal de cana, aquela coisa toda, né? Ele não era das bancas, aquela coisa toda. Mas ele tem uma contribuição enorme, ele é da Alberto, eu acho. E Jório, né? São os caras que eram de luta. Exatamente. Né? Eram gestores, mas eram os caras. João Manuel tem algumas reportagens icônicas avaliando o próprio desempenho da imprensa local, principalmente nos governos Ronaldo e Buriti. Ele chega a travar um debate com o filósofo Dantas, eu não estou me lembrando o pronome dele, professor da universidade, a respeito da desocupação dos camponeses da Praça João Pessoa. E ele pergunta, em 1997, pergunta ao filósofo se a democracia existe. Era com Francisco Pereira da Nóbrega? Não. Era não. O professor de filosofia Filosofia, mas era outro, que foi até pró-reitor da PRAC. Eu devo lembrar o nome dele daqui para lá, mas se eu não lembrar, mas é Dantas. E que ele chega num debate franco e honesto, o filósofo chega a confirmar que ele diz: João Manuel, a democracia não existe. É claro que tem todo a trajetória dele e tal, que não há que acreditar numa democracia declamada, ou seja, como hoje. Mas, entretanto, esse tipo de jornalismo alternativo contra-hegemônico, ele ainda é necessário, porque a democracia, e sabemos como hoje, na sociedade agora, atual, nessa conjuntura, sabemos que a democracia corre perigo. Correu perigo no dia 8 de janeiro e corre perigo também. Sempre vai correr perigo. Sempre vai correr porque, assim, eu acho que uma coisa comum entre os países, entre as nações, tal, é coisa cíclica, né? Engraçado, porque você vê coisas, mas as coisas são cíclicas. Você vê, assim, por exemplo, eu acho engraçado no caso da Inglaterra, do Reino Unido ali, porque o Partido do Trabalhador não é trabalhador, Partido de Pessoas normais, mas tem sempre o trabalhador e tem o opressor, tem não sei o quê, tem os Estados Unidos, tem uma daqui, sempre teve aqui assim, né? A gente está vivendo agora num momento de extensão, né? Teoricamente a gente está no governo de esquerda, pode ser que daqui a 2 anos comece o ciclo de direita e depois volta o ciclo de esquerda, porque é sempre assim. Então, quando foi de extensão, foi muito gradual, é porque a gente nunca teve até vez uma extensão, assim, de achar que vai ser duradoura, que é difícil, não tinha como. Eu acho que não existe isso. Esse ponto da democracia existe, de aspas, existe, mas existe. Isso como representação, né? Declamada e tal. Agora, assim, das pessoas que trabalharam aí, curioso, né? Você falou, você pega o jornal Furo, tá lá a ficha dele, né? Você bota
Ele está lá no jornal. Aí, Marcos Pires, o que é que Marcos Pires tem a ver com isso? Nada, né? Você falou daquela vez, chamar Marcos Pires. Ele Eu tá- digo, olha, Marcos Pires foi um acaso, eu não me lembro por quê. Ele está no expediente, ele e você como os diretores Pois responsáveis é, então pelo Marcos furo. Pires tem nada a ver com ele. Marcos Pires é um cara de direito, sempre foi, eu acho. Eu só me lembro dele de direito, gosto muito dele. E eu não sei porque ele está ali também, eu sempre pego outros que eu não sei. A gente se encontrou em algum lugar e vamos fazer embora. Talvez ele não soubesse nem no momento qual era a minha intenção. Entendeu? Essa história aí também. Então, assim, eu acho que era assim, era mais da cabeça, eu acho que era eu, Tota, né? Era os caras mais de esquerda, eu acho. Então, os outros estão ali por uma circunstância. Não era um negócio para ganhar dinheiro, não era uma empresa para ganhar dinheiro. Aqui é um cara que nasceu rico, Marcos Pires. Então, na época, era a mãe dele, com o Gran Pires, não sei o que e tal. Entendeu? O Marcos apareceu ali, eu gosto muito dele, mas se ele disser, Marcos entrou ali sabendo o que ia fazer o furo, assim, eu acho que não. Eu acho que talvez nem Richard entrou, né? Richard era ilustrador, entendeu? Ele não estava na frente de saber o que... Não é? A pessoa que tinha Richard. aquele na cabeça, os comunistas... Richard aí era aparece. gente, eu, Tota, Antônio Augusto era o Papa, né? Ele era o mentor da gente, total, né? Antônio Antônio era Augusto. total, era... Richard aparece como editor responsável no primeiro número. Richard, por que ele aparece como editor responsável? Aí você que... É por isso que ele aparece como editor responsável, porque ele era o cara que tinha carteira do sindicato. Acho que é por isso. Só. Porque eu não estava, eu não tinha, né? Eu comecei fazendo, depois eu fiz comunicação na faculdade, mas antes disso eu não podia assinar isso. Ninguém podia, quem podia assinar era ele. Então esse é que se fosse, ele não era um cara inteligente, entendeu? Esse era o boi de piranha. Porque ele era o cara que tinha o nome dele que botou lá. Eu me lembro muito bem, assim, ele tem um registro, né? Porque justamente neste período de 79, 80 e tal, era proibido o estágio, estudante fazer estágio. Você é responsável por alguma coisa, né? É isso Já aí. que não Então, se ele foi poderia. talvez por isso, mas ele era meu vizinho. Ele trabalhou na agência que eu tinha, ele era meu diretoriado da agência e tal, e era meu vizinho. Eu morava ali no Castelo Branco, e o quintal lá de casa dava para o quintal da casa dele. Então eu vou aí a gente rodeava, ficava Fazia. lá, tal, prancheta, tudo feito na mão, letra certa, tudo diferente, tá? Não tinha nada dessa tecnologia hoje. Então, Isso aí é uma coisa esses desenhos das capas e essas charges são dele, de Richard? Tem mais gente fazendo, Tem mais né? gente. Tem Marco Nicolau. Você tem Sim, que abrir tem um Marcos parênteses, você aqui fala também. de Marco Nicolau. Ele Que tá. foi o cara que tinha mais afinidade para isso comigo. Eu fiquei grande amigo de Marco Nicolau. Não é? Mais de Marcos do que Marco. Marco não é que tem editora, né? Marcos aparece como secretário de redação e arte. Pois é, Marco né? Nicolau. Esse cara teve uma importância enorme. A gente ficou muito amigo na época e ele era um cara da universidade, né? No caso já. Então ele é importante demais esse jeito. Marco Nicolau aí é meia coisa. Ele me ajudou bastante. Ó, aparece aqui Walter Galvão, Certo. Nonato Guedes também, Nonato tinha chegado, eu acho que recente, lá de Cajazeira, nessa época. Marcos Tavares, Anco Marcos Márcio, Tavares, que participou das dois jornais, Edição Extra e Furo. Anco E o Márcio, Tom que era Lima. irmão de Marcos Tavares. de Marcos Tavares. E Antônio Barreto Neto também, parece Barreto, um colaborador. Também, Barretinho estava vivo, fazia sobre cinema. Certo? Escreve sobre cinema, sobre literatura, às vezes a gente trocava, né? A gente fazia aqueles drops na época, né, também, né? Que eram os textinhos curtos, assim, cada um fazia um negócio, escreve isso. E Marco Tavares, como é o nome dele? Marcos Tavares? Severino Marcos Tavares. Não, tem um Tavares, artista plástico que faz charge também para, neste período, não, fazia charge Ele para a União, se eu não me engano. Sim, no Jornal União. Correio, ou Aqui- Correio, não sei. Não me lembro aqui- muito bem. Que é o artista... Sim, mas né, não do Furo, né? Isso. No Furo ele não, o Flávio Tavares não. Não, Flávio Tavares. Flávio não fez parte do Furo. Não, acho que não, E meu como amigo. se chegou a esse nome? Eu acho que não chegou, não. Eu acho que ele não entrou nesse, não. Não, aqui tem Mas Luzardo, Marcos tem... tem Marco Nicolau. Marcos Nicolau aparece Tem uma aqui, sim. importância enorme nesse projeto, Sandra. Ele era meu parceiro geral, ficamos amicícios, depois cada um seguiu o seu caminho, mas a gente fez um bom trabalho junto. O Marcos é muito bom, sempre foi muito bom. E como se chegou ao nome do jornal, O Furo? Sim. Porque a gente queria o furo normal, né? Não era o furo normal que a gente queria. O furo normal era o furo de jornalismo, Eu acho que Aí, o aí furo tem já outro seria- sentido, duplo sentido aí, eu acho. O Furo já seria o próprio jornal, a existência desse próprio jornal, como furar esse bloqueio, querendo ou não, a imprensa amordaçada e chega o jornal como o Furo. Perguntar se o nome foi meu, talvez tenha sido, mas não me lembro. Talvez tenha sido lá, sim, porque eu era mais ativo, porque
Sei lá, eu acho que era o mais comunista também, né? Era o cara que estava na frente, estava nessa história toda. Eu nunca esqueci aquele negócio quando tinha aquelas passeatas, a gente era novo e tal, ia lá para cá como é o nome dele, meu Deus? O nome de irmão de bola, Marcos Paiva. Marcos Paiva tem uma história a ver com a Paraíba, né? Os caras aí têm uma história. Né? Conhece Marcos Paiva? Marcos Paiva? Pois é, Marcos Paiva, cara, você conhece Marcos Paiva? Ele saiu daqui e foi embora. Ele era um cara, todo mundo achou que ia pegar 100 anos de cadeia, tá? Acho que ele formou-se em medicina, eu acho. Marcos Paiva. Na casa dele, eles moravam ali na Pedro I. Ele era irmão de Bola, que foi casado com o Múcio Vanderlei, né? Não sei onde é que está a Bola hoje, mas acho que esse povo está vivo. Tem a outra irmã dele que tinha uma boate chamada O Vagão. Foi a primeira vez que eu fui DJ dessa boate. E a gente ia lá para a casa dele, ali na Pedro I. A gente ia para a casa dele para poder fazer a mão e pintar os cartazes que saíram nas passeatas no dia seguinte. Tinha uma passeata enorme, saíram umas passeatas enormes, saíram do liceu de outro. E a gente ia para lá fazer isso. Esse grupo teve a ver também com a história também do Furo, para ver, pelo menos ideologicamente. Entendeu? Presenciou aquela história da invasão, a visita de Lacerda aqui à Paraíba e a invasão, ou a tentativa de invasão da Faculdade de Direito? Da Fafi e do Cassino da Lagoa. Que não era Cassino da Lagoa, que era... Era um restaurante universitário. É, mas como é que tinha um nomezinho? Céu. Céu. Era o céu. Eu me lembro assim, eu vim andando, não sei de onde, ele disse, rapaz, vou entrar ali. Eu nunca esqueci, tem umas coisas da minha vida que eu vejo assim que é uma passa. Aí eu entrei lá no céu, também estava lá, daqui a pouco entrou um bocado de metralhador, eu me lembro demais. Aí os caras cercaram o céu, eu lá no meio, não era estudante universitário, coisa nenhuma, mas estava lá. Aí foi tudo nessa época aí. E lembro da Fafi demais. A Fafi foi bem marcante também. Eles entraram e ocuparam a Fafi, Faculdade de Filosofia, que era vizinho ao liceu, invasão total do exército lá armado e tal. Teve essas coisas aí. Acusação de existir coquetel molotov, tudo. Tem uns caras que assim, talvez não tivesse no furo, mas tinha influência nessa história. Por exemplo, o pessoal do Grêmio do Estadual do Rocha. Bill, e dizem que morreu, não sei se morreu, Bill, cara um grandão, né? O Valdir pegou esse povo todo depois aí, eu comecei com o Valdir. Irlane Pereira, que morreu um dia desses, que era um cara, não sei se vocês conheceram. Conheceram Irlane? Conheceu, né? Ontem, Irlane morreu, acho que o ano passado, ano atrasado, que era um cara também bem comunista, bem assim. Era o Oster, Irlane, eles andavam juntos, Bill, e tinha mais um ou outro ali, que aqueles caras, e dali deram origem, depois foram pro Liceu, pro Grêmio do Liceu. Porque aqueles Grêmios tinham muita força naquela época. Tá? O cara se candidatava e eram os caras que estavam no meio desse jogo ali. Eu morava ali na Gama Rosa na época, ali no Roja, e estudei e ensinei no Estadual do Roja, que é onde tinha esse negócio, que era na esquina lá de casa, eu ia andando. Naquele tempinho a gente se reunia, Petrônio Souto, que era um cara, né, que está aí, Petrônio também ficava lá, a gente ficava na esquina ali, falando sobre literatura, filosofia, nessa mesma época aí, e principalmente para a Vermília sair do Estadual do Rocha. Até essa maior, a gente, Vermília saindo, ficava lá na esquina, mas a história girava em torno de filosofia, não sei o que, agora esse turma. E eu me lembro bem de Petrônio nesse jogo, porque tem muito a ver esse Estadual do Rocha, não sei o que, com o que aconteceu na época. E era um foco de existência enorme lá, assim, bastante. E a cidade que existia era justamente... Era essa cidade. Era essa cidade, também, né? Até a cidade... Isso. Essa segunda cidade, a cidade alta, né? O liceu, a faculdade de filosofia. Eu acho isso aí interessante, né? O ano passado eu fiz aquele vídeo lá com o Gonzaga, querendo esse resgate, né? Quando eu fiz lá o Velho Rio, que a gente fez aquele que a Globo pediu, fui lá fazer. E a gente foi discutir aquilo ali, descobri lá a cidade antiga lá, foi ótimo aquilo ali. E o Gonzaga fez uma radiografia boa, você viu, né? Vi, estava lá no lançamento. Você estava no lançamento. Tava. Aí Gonzaga, ele foi o cara que percebeu aquilo, ele viveu aquilo ali, não é? Mas ele não está com a gente na época, apesar de ter convivido muito com ele na oficina, com o Gonzaga, né? Quando eu fiz aquele trabalho de Gonzaga, eu achava que eu tinha uma dívida de gratidão com ele. Porque ele era muito amigo de Milton e de Martim, Moreira Franco, né? Então ele era amigo, mas não era tão amigo meu, era mais deles. Mas eu via Gonzaga lá, e quando eu fui, o Gonzaga, quero fazer, com você eu faço, Betinho, chama assim. Aí, a própria universidade reconheceu isso ao
a dívida que tem aqui, porque quem assina a proposição de criação do curso de jornalismo, comunicação social, habilitação e jornalismo, é Gonzaga Rodrigues. Ele é um grande nome, né? Não só no jornalismo, mas também, como o Dinar está lembrando aí, Gonzaga, grande incentivador do curso, da criação do curso E a dívida de comunicação, que se tem, jornalismo. tanto é que a universidade concede a ele o título de doutor honoris causa. Merecidamente. Exatamente isso. Até, eu me lembro que estava passando o filme, quando eu fui lá, que saiu no negócio. Até um amigo meu que é extremamente de direita, total. Aí ele só estava vendo teu vídeo, estava até gostando, mas aí botou Gonzaga agora, negócio de ditadura. Eu digo, você quer o quê? Eu não podia fazer um filme de Gonzaga, e Gonzaga disse que é o maior comunista que ele conhece, é ele próprio. Ele não podia fazer um negócio desse ignorando um lado desse aí, seria absurdo, ele divertir. Gonzaga está na história do jornalismo, ele lembra até da entrevista que Zé Américo deu em 45, ele lembrando assim, a primeira vez que eu tive assim, contato com o jornal, através do combate de Campina Grande, foi a entrevista de Zé Américo, que vai por fim ao Estado Novo, vai se romper com a censura e tal. Mas, voltando, a questão Claro que hoje nós não temos tanto impresso, né? Eu digo até a distopia que nós temos aqui na Paraíba é a existência da União ainda, porque a União nunca precisou de ser financiada, né? Nunca precisou, o próprio Estado financia. E é uma resistência. Legal esse trabalho, eu gosto daquele povo muito inteligente. É uma geração muito boa aí de gente, né? Que é uma resistência. Canané, Astier, achei aquele povo muito inteligente, Nato Félix. Aquela geração que apareceu e tudo aí, mas assim, fazer jornal assim é mais fácil, né? Não? Do que um jornal contra-hegemônico. Geniais, agora. Fazer um jornal tipo assim, alternativo. Quem vai financiar a questão política? Você financiou, como existe ainda há pouco, né? A gente vê através do YouTube, que chamam pós-TV, pós-jornalismo, que precisa de financiamento. Quem faz o financiamento? É a pessoa mesmo que assiste e tal. Então, imagino, já mesmo na perspectiva de abertura política no Brasil 79, 80, ainda se tem o quê? O estigma. Vou financiar um negócio desse e a gente não sabe como é que vai ficar ou não, se vem a abertura ou não, de tal controle político. Então, eu acho que esse tipo de jornalismo contra-hegemônico agora está em outro lugar, não mais o impresso, mas completamente diferente. Talvez precisando dar uma melhorada, né, também, né? Ideologicamente. Não, eu acho assim, eu vejo as coisas eu não sou um radical, eu acho muito interessante, por exemplo, que o filme desse ano tenha concorrendo ao Oscar, seja o filme de Walter Salles, que é um cara milionário. Eu não acho nada contra, eu sou até a favor disso, tá? O cara tem dinheiro para fazer uma coisa que pode, né, contribuir, não tem isso, né? São caras que aparecem, eu acho, de tempos em tempos, um cara que está com essa intenção, né? Fazer esse filme como ele fez agora. Então, assim, é interessante fazer. Então. Agora, esses jornais alternativos, eles tinham essa perspectiva de ser mais progressista, transformador, mas no caso da mulher, né, Emília? No geral, não tinha, eram bem machistas, não eram os jornais dessa época? Eu vi um depoimento de Heloísa Buarque de Holanda. Hoje em dia ela usa outro sobrenome, né? Não lembro como é que ela se chama. Agora ela falava exatamente isso. A crítica que ela fazia a esses jornais, lá mesmo do Eixo Rio, São Paulo, que não só nas redações, mas as próprias matérias tinham um cunho muito grande machista. Eu vou entrar nesse jogo. Eu sou assim, eu sou de meia culpa, né? O povo lá de casa, eu tenho uma filha, né, da geração Z, que me ensina as coisas, que puxa no meu pé. E lá em casa as pessoas me chamam disso que eu sou machista. Eu tento me policiar muito, mas eu acho que, por natureza, a gente assim foi criado para ser machista. É engraçado, eu digo uma coisa, não que eu acho que certo, mas as pessoas eram diferentes naquele tempo. É bom que a gente coloca as cartas na mesa. Eu estava conversando com minha irmã hoje, antes de vir para cá, né, de 50 e pouco, e eu estava dizendo assim, mamãe era uma mulher muito inteligente. Ela ficou viúva com 30 e poucos anos, era linda, nunca casou, porque não quis. A gente nunca disse que nunca casasse. Isso é a opção de cada um, não houve esse patrulhamento. Mas, assim, eu aprendi a ler com ela. Aprendi a ler com ela. Ela leu
centenas e centenas de livros. E eu pegava a carona e comecei a ler por causa dela. Mas, assim, eu disse, mas a gente não pode esquecer, eu estava dizendo hoje à minha irmã, que quando eu era adolescente, assim, eu comecei a namorar, tentei namorar com uma menina, uma morena, de um cara que eu não vou dizer aqui, mas um cara conhecido, acho que está vivo, mas eu acho que está. Aí, eu queria namorar, não, mas eu queria namorar com essa menina, eu fiquei afim dela e tal. Aí, mamãe disse, negra não, de jeito nenhum. Entendeu? Não, você não pode namorar com a negra. Eu acho interessante, mas uma mulher inteligentíssima, mas era racista como todo mundo era racista. Eu estava conversando um dia desses, para falar da história do machismo e o racismo, botar tudo na mesma onda. Um dia desses eu estava conversando com o Chico Pinto, né? E um cara que eu não sei o nome dele, como é que ele é filho. Ele é pai do cara dos Gonzaga de Uri, você conhece ele. O pessoal lá de Itaporanga, eu estava conversando, aí sentei e tal. Eu até depois coloquei isso, eu escrevo um blog, Walter Santos, eu até falei sobre isso. E ele falou o seguinte, nos anos 70 e 80, em Itaporanga e Boa Ventura, tinha um clube de branco e um clube de preto. Você pode pesquisar, já pesquisei. Então, no clube de branco, o preto não entrava, não. Até chegou um cara que foi juiz da cidade. Ele chegou lá, disse, o cara entrar, você entra não. Mas eu sou juiz, pode ser o que for. Aqui o clube de branco, como é que tu quer entrar aqui, né? Tudo de que conversa. Então, a gente não pode esquecer esse lado. A Paraíba teve essa história há muito tempo. Então, eu coloco o racismo e o machismo no mesmo sacola, porque eu acho que é uma série de coisas assim que tem que ser respeitada. Porque não tinha mulher no jornal, ou não tem, não sei se tem. Você que pesquisou, se tinha mulher escrevendo para o Furo, se diz. E não tem, também não tinha edição extra. Mas, assim, eu vivi mulher um pouco depois na redação dos jornais, porque não existia. Aí é outra coisa. Aí você tem que analisar. Eu estou olhando outra coisa, não estou dizendo a postura machista. A postura aqui. O que se fala arte e filosofia é o que se praticava, é o que existia na época. Você vê, quando começou a mudar essa história, foi naquele tempo da Leila Diniz, aquela história começou a mudar, já foi bem tarde. Tem aí, quando começou essa história. Então, assim, eu não estou dizendo que a culpa é das mulheres, jamais diria isso. Hoje eu disse que eu sou um feminista total, até porque eu sou um cara, eu sempre digo assim, os caras ficam aí batendo nas mulheres, eu só fiz apanhar a vida toda, então eu me sinto muita vontade para fazer isso, para dizer tudo. Mamãe me ensinou nunca a bater na mulher, mas bateria, mamãe é uma mulher fortíssima. Mas, assim, o que existia na época era o que era da época. Você não podia ir mais além do que aquilo. E eu não fui de oprimido em coisa nenhuma, principalmente logo eu. Mas não se dava oportunidade para a mulher. É diferente de hoje. Hoje você vai para um canal de televisão, a Globo News, CNN da vida, entendeu? Aí essas mulheres maravilosas, Sadi, Natuza, aquele povo acha aquele povo maravilhoso, mas essas mulheres que hoje são mais hegemônicas nesse processo de lá, não tinha essa oportunidade. Então, não era a gente no jornal alternativo que podia dar, a gente, entendeu? Como a gente trabalhava muito a política, a gente ficava isento um pouco, porque na nossa política já existia essa diferença, essa luta pelas minorias. Isso aí a gente sempre teve. Homossexualismo, ativo, não sei o quê, mas não existia nada disso. O pioneirismo de ensino de jornalismo não é a UFPB, mas o Colégio Lourdinas. E que formou uma geração também de jornalistas, e na União, pesquisando, eu estava fazendo a pesquisa a respeito da fortuna crítica de Linduarte e Noronha, aí vi lá que uma fotografia da professora Ivone, já aposentada pela UFPB, do curso de letras. Ela se formou em jornalismo e estava lá a fotografia dela dizendo que a senhorinha tal Ivone estava sendo formada em jornalismo. Aí onde é que está a situação, a questão da oportunidade? As mulheres faziam um curso de jornalismo, mas como chegar até a redação? Porque o jornalismo, até a década com a existência do curso de comunicação na UFPB, é que vai dar mais abertura, mas até então era uma profissão hegemonicamente masculina. Por quê? Por uma questão também política. Quando surgem as mulheres na redação, tal como Maria José Limeira, o projeto político dela já estava traçado. Então, tem aí a questão de um alinhamento político com o jornalismo também. Tanto é que ela vai estar onde? Vai estar no momento com o Jório, né? Pois é, aí você vai dizer, aí eu vou dar mais uma porrada aqui para a gente dar porrada também, porque aí eu me lembro de Gonzaga, vou falar de Gonzaga.
Quem apareceu, por exemplo, na educação na Paraíba? Aquela mulher lá do Lino Vasconcelos, a outra lá do IPEP, Daura Santiago Rangel. Daura. Aí você vê a história de Daura Santiago com Gonzaga, ela era uma opressora. Então vamos para o outro lado, ela era o antítese do que a gente está falando aqui, né? Quando ela disse que Gonzaga, ela perguntou a Gonzaga quanto é X mais Y mais Y, não tem lá no filme? Ele disse, eu não conheço X mais Y mais Y, não. Eu conheço 3 mais 2 mais 5. Não era? Aí ela disse assim, então você está suspenso por 15 dias. Ela me suspendeu por 15 dias e eu me suspendi pelo resto da vida, como ele disse. Então, ela era opressora, ela ficou no lugar e ficou como tirana. Aí a gente parte de uma coisa aqui complicada, que era a educação quando ficou nas mulheres, daquela dos Lins Vasconcelos, era a mesma coisa. Ou eram os padres daquele tempo do Pio XII, não sei o que, ou eram as mulheres que mandavam em tudo, que eram opressoras, totais, tiranas. Então aí, talvez, entendeu? Aí nada justifica nada. Eu acho que tudo tem que ser igual. Eu só acho. Mas assim, eu respeito. Eu acho que, embora fosse uma coisa assim, o resultado de um momento, eu admito, como a Elisa Butler disse a você, que o jornal era machista. Não só alternativo, acho que todos. A grande imprensa também era. A mulher era explorada, era vista como um objeto sexual total. Então, você lá por esse lado, até o Pasquim, a MED também, aquela revista americana, que foi muito sucesso na época e tal, ele tratava a mulher desse jeito também. Eu tenho a impressão que sim. Eu não estou querendo justificar a história, porque eu não ajudei a ajudar a escrever a parte dessa história que a gente está falando aqui, mas eu admito que exista isso, como existe em vários segmentos naquela época, né? A mulher não dava essa oportunidade e as pessoas iam à luta, né? Luta, eu me lembro que a gente ficou, só para terminar, a gente ficou pobre, né? A gente tinha dinheiro, papai fazia produção de música, festa da mocidade, ele gostava dessas coisas, né? Aqueles musicais, aqueles artistas todos, e a gente dele morreu, a gente ficou tudo mal. Ironicamente, a gente não tinha dinheiro, quem salvou a gente foi meu tio, que era general do Exército. Engraçado isso, não é um dado que, mas ele era um cara ótimo, tá? Eu me lembro dele assim, ele tinha uma coleção enorme de música erudita, era um cara, só via no teatro, mas era general, entendeu? Então esse cara ajudou a gente a sobreviver. Interessante. Aí mamãe, que nunca tinha feito nada na vida, foi trabalhar nos Correios de Telégrafo, trabalhou 40, 50 anos até morrer, se aposentou lá, para poder sustentar, porque a gente não tinha como sustentar. Então, nesse ponto, ela foi à luta. Só ia caminhar, ia até o Correio, voltava do rodo, voltava para almoçar. Trabalhou para a mulher, para sustentar todo mundo, ela deu um exemplo do que é uma mulher à frente do tempo, acho que ela era nisso aí. Ela foi à luta. Hoje tem muito lá. Hoje o cara disse, não, porque hoje, eu até escrevi um dia desse sobre mãe solo, até mandei para volta, né? Porque na época eu disse, mandei um negócio aqui, eu estava nem escrevendo lá, depois voltei. Eu disse, vou escrever aqui sobre mãe solo, né? E Walter sofreu com isso, né? O pai foi embora e tal, ele sempre contou muito essa história. Aí eu falei a história de mãe solo. Hoje a gente tem uma idade de mãe solo que eu acho que a gente não tinha, ou tinha pouca. Não é? Não existia isso, eu acho, né? A pessoa não se separava como hoje, era outra coisa, havia uma postura mais de, não é? Uma censura, entre aspas, do que era a vida. Hoje ninguém escapa das dinâmicas exploratórias do capitalismo. Não tem como. As mulheres estão no mercado de trabalho, não importa, tal, tudo, crianças e tudo mais. Mas, assim, o que a gente observa nos jornais alternativos, nessa discussão ainda sobre a imprensa alternativa machista também, né, Emília? É que, assim, a mulher era sempre posta como aquele objeto de desejo. Então, na edição extra, a gente viu bastante bem mais isso, forte, né? isso. Eu acho que a edição extra era mais forte. Eu acho que a gente era... Porque você olhando direitinho quem estava na edição extra, você até entende mais isso do que a gente. Acho que a gente era mais despojado, sabe? A gente não tinha esse lado de ter exploratório da mulher. Eu me lembro que uma época que a gente... Porque foi uma época que se amou muito, se namorou muito na época da gente, foi outra época. Entendeu? Mas a gente fazia aquilo, não era para explorar nem para nada não, porque as pessoas eram assim. Foi como se o meu sexo começou a mudar. Eu acho que ali a gente já foi um pouco depois desse também. Eu acho que foi numa época mais reacionária, eles. Entendeu? Mesmo lutando, como eles lutavam, mas... O edição extra, você fala? Edição extra eu acho que era mais reacionária, porque a gente já pegou um tempo que o Pasquim já tinha quebrado uns paradigmas, eu acho. Não é também? Exatamente. Também, eu a acho, questão, sabe? veio uma revolução também dos costumes. Eu acho que deu. E já vinha essa revolução, entende? A revolução vinha, né? Quando a gente pegou, já estava mais forte. Não é?
Desde 60 e pouco, desde minissaia, menos desde a pílula, que mudou tudo. Leila Denis já expõe a barriga na praia. Pois é, então, assim, mas eu não discordo do machismo em tudo, talvez. Literatura, tudo tinha muito machista, era machista, televisão era machista, não era? No expediente mesmo só aparecem duas mulheres que são mencionadas, Maria Naélia e uma outra, deixa eu ver o nome aqui, que é Marta Cristine. Aparecem essas duas mulheres apenas em todo o jornal que a gente... Mas a gente não tinha quem escrevesse nesse lado. Marta Cristina, mulher de Tota, meu irmão. A outra, como é? Mariana? Maria Naélia. Naélia era minha mulher na época também. Elas participavam dentro de casa do trabalho. Entendeu? Sim, entendeu? Depois Naélia, inclusive, foi ser programadora de rádio que eu botei. Ela começou a trabalhar realmente também. E Marta é uma mulher, não sei se você conhece Marta, mas é uma mulher fantástica. É impressionante, é uma mulher inteligentíssima e está aí até hoje. Mas assim, a dificuldade de botar não é porque a gente não quisesse, não, é porque a gente não tivesse. Só aí, olha, eu quando fui para a redação do jornal, do Correio, essa relação que eu acho fantástica, aquela equipe, eu acho maravilhosa. A equipe era. Porra, só tinha uma mulher que era uma repórter, não me lembro o nome dela, só tinha uma. Não fui eu que botei, não foi ninguém. Foi quem apareceu que veio do curso de comunicação. Quero dizer isso. O fotógrafo não tinha nenhum, o Diego Amador não tinha nenhum. Agora era Lando, irmão dele, não sei o que. Eu não me lembro de mulheres trabalhando, escrevendo no jornal. A não ser depois essas mulheres entraram para escrever besteira e baboseira, bobagem, que foi dentro das colunistas sociais, né? Você olha, fora disso aí, eu não via nos jornais também. Então a gente não estava na linha de botar a coluna social, não sei se fosse passionar com as colunas, que a gente tem uma visão mais crítica. Então, na verdade, então, eu acho que teve isso. Não é porque a gente não quisesse. Não é? Eu acho que depois que vocês são na universidade e tudo, no tempo, depois vocês vão ver que as mulheres começaram a entrar nos comunicação um pouco mais tarde. Talvez tenha ficado até virado maioria. Eu acho que em pouco tempo também, ou meio a meio, a maioria. Eu estudei lá, já era assim também quando eu estudei lá. Mas, assim, não vou falar no curso não, porque se eu falar, mas eu me lembro na época do curso, eu discutia com os professores, umas discussões terríveis, porque os caras não entendiam, assim, porque era muita teoria, não sei onde os caras vinham, né? Ao invés de discutir, porque eu trabalhava na redação do jornal, o cara dizia coisa que não existia. Eu digo, qual o mundo que você vive? Você já participou da edição do jornal? Porque uma coisa é você ter ouvido falar ou ter lido, outra coisa é você trabalhado. Eu acho que depois melhorou bastante, né? Porque no começo, né, o pessoal saiu pegando para fazer. Mas acho assim, do jeito que hoje eu não sei, né, porque acabou os jornais todos, mas do jeito que a Faculdade de Música da Federal Nacional do Brasil hoje formou pessoas, eu tenho uma filha, inclusive, que é violonista, né? Violista. Não, violista, ela é violista. Ah, ela toca viola. Viola. Então, assim, mas assim, do jeito que eu acho que o curso foi fundamental, uma época demais para mudar tudo. Mas agora acabou, né? A gente não sabe o que fazer, né? Está todo mundo em mídia digital, é outra pegada, né? Mídia digital não dá tanta liberdade, né? Nem eu vejo muita possibilidade de você criar coisas que, entendeu? Polêmicas, ou que sejam substanciais para a humanidade, para tudo, porque o jornal tinha isso, né? Hoje você não tem mais, assim, o cara tinha colunista, não sei de quê, cronista, tal, acabou essa história do cronista. Exatamente. A edição de domingo, então, ensaios jornalísticos, não, fantástico. Grandes matérias. Se fez muita coisa, mas eu acho que vida que segue, né? Esse negócio, tá falando de jornal alternativo, nunca mais vai existir isso no mundo, né? Como a gente for, não vai ter mais, porque não vai ter mais esse tipo de imprensa. E você não consegue distinguir, você não consegue, sei lá, imaginar que tem um trabalho desse tipo jogado dentro da mídia social. E não tem, né? Porque aí eu acho que as variações que estão fazendo na mídia social, mas não cabe a mim criticar isso, não. Eu só acho que tem coisas que tem a sua época aconteceram ali. Não é? Edição extra foram os dois, né? Tem mais algum? Edição extra e o furo desse período foi o que nós identificamos. Inclusive, nós tivemos muita dificuldade para chegar até os jornais, né? O físico mesmo, segurar as folhas. Eu não tenho jornal físico. Né? Pois é, nós localizamos. Eu não tenho, eu ia pedir, eu falei um dia desse, alguém disse que tinha. Outra pessoa que disse, olha, eu tenho, não sei quem foi, vou me lembrar.
A pessoa disse, eu tenho em casa os jornais do Furo. Não acredito, não, porque eu não tenho. A pessoa disse, eu tenho, vou procurar, tá não sei onde. Sei que me falou isso um dia desse. Aí eu estava vendo lá. A dificuldade, a gente, na época, não tinha essa preocupação que vocês têm hoje. Não é? Depois voltaram hoje, eu sinto isso em tudo, né? Por exemplo, o cara falou que eu deveria escrever sobre... Vou fazer um filme, né? Porque eu gosto mais de fazer filme e tal, mas tanto faz, escrever para mim é tudo igual. Sobre a propaganda da Paraíba. É complicadíssimo, morreu todo mundo e tal, você não sabe o que fazer. Né? Você não tem, você imagina, por exemplo, que eu fiz um monte de filme ali, até uma bobagem nobre que eu fiz, mas foi que me promoveu, porque a bobagem é que promove a besteira ali. Quando eu fiz aquele Menino Luiza que está no Canadá, que me promoveu, me projetou demais, mas eu acho uma bobagem, eu continuo achando uma bobagem. Eu até fiz um filme, uma releitura daquilo ali, mas assim... Seria para a história do meme. Aí assim, aí eu procurei, tem uma empresa aqui chamada, tem umas produtoras, né? Era de Carlos Roberto Carlos, que era a Croma, né? Tem a Convídeo, de Paulo. Paulo hoje está com Alzheimer, começo de Alzheimer. Então. Conhece Paulo? Carneiro da Cunha, conhece, né? Então, assim, ele sentou, veio para almoçar comigo, eu estava lá no Coelhos ali, tinha 26 anos, daí ele disse, Cela, estou com Alzheimer. Eu digo, rapaz, e ele disse assim, com uma naturalidade, não, eu estou na fase inicial, agora eu encontrei Paulinho semana passada, e ele disse que ele já piorou bastante. Mas, assim, ele tem lá 200 filmes, talvez, comerciais aqui, marcantes do época lá, que está lá, ninguém sabe nem onde é que está, ninguém pode fazer isso não. Então, até isso é difícil, porque ninguém teve a iniciativa. No jornal não tem esse problema, no jornal você tem, não é? Eu me lembro que quando eu fui fazer o filme de 60 anos do Correio, a gente teve acesso a tudo, entendeu? Estava todos os jornais lá, não tem? Tá Tem tudo, os arquivos, né? tem os arquivos, tanto que aí meu nome está lá, seu nome está lá, porque eu fui editor também, ele está lá, antes de Rubem, depois foi Rubem. Então, assim, aí, o cara disse, eu não posso fazer isso, porque não tem como pegar a história. Isso é complicado, né, de você não ter feito isso. Eu vejo a história, por exemplo. Por isso a importância de resgatar essa história do Furo e também do Edição Extra, para que isso não desapareça. Sim. Porque as edições físicas é um acesso muito difícil, porque eles estão na mão de pessoas, de particulares, né? Não fazer. Tem um Agora eu pergunto público, a vocês, o que podia fazer no caso do Furo? né? Digitalizar tudo isso, botar à disposição de tudo, não tem isso. Aí poderia ser isso. Poderia. Digitalizar os jornais todos. Mas eu pergunto outra coisa a você, porque assim, achando memória, como você pesquisou tudo, você falou de uma edição, então tinha mais gente nesse jornal escrevendo. Onde é que está? Quem é esse povo? Tem Celso, tem várias pessoas que escreveram nesse jornal. E aí eu acho que nos outros números talvez tivesse pessoas que eram colaboradores, Sim. entendeu? Eu não me lembro de alguns, mas sei que tinha. Mas assim, tinha a vantagem que as pessoas, em tese, a maioria dos jornalistas era tudo comunista mesmo, né? Então, tinha interesse de fazer. Ou você quer, quero. Era mais fácil, entendeu? Mas o Furo tinha só comunista ou estava misturado? Porque você citou um aí, não foi? Alguns nomes aí Foi que você Pires, disse que era... Que não que era. não É mais era uma de- aventura no que não era- jornalismo. Não, eu falei de umas pessoas que não escreviam, né? Sim, Talvez. sim. Porque se você olhar as pessoas que escreviam lá, eu tenho a impressão que não tem ninguém que não fosse. Que não Acho fosse. não. Acho que não, né? Entendeu? Tem não. Acho que era no Maroto Carvalho, esse povo, né? Então, tudo escrevesse, né? Lembrei-me do nome do filósofo, é Rui Dantas. Rui Dantas? Sim, Rui Dantas, debatendo com João Manuel de Carvalho no Jornal Norte. E parece-me que, lembrando também que a saída de João Manuel de Carvalho parece aqueles negócios, né? A gente lê no jornal, lendo cotidianamente o jornal, aí cadê a coluna de João Manuel? Aí ligo para saber se ele está de férias. Eu disse, olha, ele foi demitido, né? Porque isso parece coisa de pessoas assim, você vai trabalhando e quando menos se espera, os pais dizem, não se preocupe não, o seu pai saiu de férias, estava preso. E no caso de João Manuel foi o quê? Foi demitido do jornal e não voltou mais para o Jornal Norte. Porque com o tempo, o João era muito controvertido. Acho que o João é uma das figuras mais importantes do jornalismo daqui. Entendeu? Primeiro, porque ele tem um texto espetacular. Segundo, ele teve aquela resistência dele durante muito tempo naquele jornal. E a análise política que ele fazia, né? É maravilhoso. Eu acho que essas figuras que... Mas já falando da história da propaganda também, por exemplo, essa história de que morreu todo mundo, né? Morreu Arisnô, morreu Genival, morreu não sei o quê, morreu de gente, eu vou escrever o quê? Aí você quer que eu faça? Eu faço um filme aliás, quando eu tentei negócio de Gonzaga para fazer, aí eu disse, Gonzaga,
tá vivo, quero fazer. Engraçado, terminei o filme, no outro mês ele não faria mais. Ele está numa situação já que jamais nem pensar. Eu acho que 2 meses depois daquele você assistiu aquele filme ali, ele já não estava em condição de fazer aquilo como a gente fez naquela hora. Então, chegou, bateu na trave. Então, se tiver de fazer, faça enquanto você possa contribuir, porque, entendeu? Depois não adianta, você vai botar a palavra na boca da pessoa, é muito complicado. É nossa preocupação também com a questão da imprensa alternativa desse período. Lembra, Nília, que a gente ficava dizendo, a gente precisa entrevistar esse pessoal. Exato. Não foi? Exato. A gente precisa entrevistar. Para ter essa memória, né? Isso, porque senão as Claro, estou pessoas... falando uma aqui. coisa- pode ser uma que, coisa é a daqui gente- 2 meses eu estou morto, não tem mais. Não, a gente aí não eu tá tenho que falar o quê? desejando isso. Não, eu não ligo para isso. Eu acho. não, eu não. falo essa tese porque eu quero ter esse resgate. Mas eu acho que sim. tem que conversar com as pessoas. Exato. Eu porque queria uma fazer umas coisa coisas é a gente aqui. examinar o jornal, outra né, com o nosso olhar, Isso. com a nossa análise, mas outra coisa é trazer quem vivenciou, quem Isso, fez, para isso. entender a coisa para além da matéria física do jornal, né? O espírito da coisa, de onde veio a ideia, como foi construído, a importância que teve para aquele momento, o que Eu acho significou tudo, na né? vida Eu das acho que pessoas. tudo. Por né? exemplo, eu tentei fazer um dia desse, aí as pessoas resistem, porque tem gente que acha que você vai fazer um filme, um negócio desse. Você vai ficar rico. Não, você acha que você está agorando. Eu já vi isso. Ah, é? Acha que está fazendo aquilo para morrer, aí está fazendo para me matar. A gente quer Aí, sei lá, preservar a memória. A preservação da memória, assim, é muito ruim aqui na Paraíba. Muito ruim. Veja, assim, o Instituto Histórico está ruindo. Está ruindo. E as autoridades fazem o quê? Nada. Tem que deixar cair, então. Mas eu entrei em contato. A primeira vez que eu li o Furo foi através de uma disciplina na própria universidade, durante o curso de jornalismo. Sim. Um estudo, uma disciplina da comunicação comparada, da professora Verônica Lima. Ela tinha essa necessidade e ela registrava e guardava esses jornais, não só da Paraíba ou do Brasil, mas também das embaixadas, porque a disciplina era comunicação comparada e comparar sistemas políticos e o jornalismo, e comparar também o jornalismo que existia por aqui. Depois que ela foi embora e a disciplina acabou com a renovação curricular, onde foram parar esses jornais? Ou onde foi parar a hemeroteca? Durante o processo de doutorado, eu descobri que a UFPB tinha o jornal publicado em 1930, o Jornal do Norte, por Café Filho. Aí, pesquisando, fotografei e tal. E esse jornal foram retirados para se recuperar. Voltou recuperado? Não, não voltou. E onde é que está? Ninguém sabe, ninguém viu. Só fica essa memória. Como é que você chegou? Foi uma longa caminhada, a Emília e eu, atrás desses jornais. Nós fomos conversando. Mas você ouviu falar primeiro, né? A primeira vez que eu Não, ouvi você ouviu falar. falar, não foi Foi você. numa disciplina de história da imprensa alternativa que eu estava ministrando. E aí eu só encontrava mais as publicações assim que aconteceram fora do estado. E eu ficava pensando, e aqui não teve história da imprensa alternativa nesse período, mas a gente não encontrava livros, artigos. Aí começamos, dentro do curso, a conversar. E veio o primeiro Marcos Nicolau, que fez parte. E aí ele foi mencionando alguns. Aí eu peguei os estudantes e fiz com eles uma discussão de pauta, e eles começaram a entrevistar. Aí trouxeram alguns depoimentos de alguns que tinham participado. Isso ficou lá, né, na disciplina, dei a nota deles e tal. Quando foi depois, bem depois mesmo, conversando com a Emília, a gente falando sobre essa questão da história da imprensa na Paraíba, e a Emília disse, vamos fazer um trabalho, uma pesquisa. Eu digo, vamos. Aí nós começamos a fazer essa busca. Onde achar. Aí fomos a partir das pessoas que tínhamos entrevistados. Aí conseguimos falar com Gilvande Brito, que foi do Edição Extra, foi ele que nos forneceu, né, Emília, os exemplares do Edição Extra. E aí a gente foi conversando e chegamos ao Richard Muniz, né, que ele passou do foro. Mas até chegar aí,
A gente fez pesquisas nos núcleos que trabalham com arquivos, mas a gente não conseguia o furo, a gente não conseguia edição extra, a gente conseguiu com os particulares. E a nossa ideia era até entrevistar todos vocês que tinham participado desse trabalho, e aí a gente foi vendo que muitos já tinham falecido, né? E por isso que a gente vamos retomar. Não tem esses jornais. Não tinha a biblioteca, a gente não localizou. Canto nenhum, só em particulares. Engraçado, eu achei até que tinha, mas então. Não tem. Nem aqui, nem fora daqui, então. Né? Fora daqui piorou, né? Se aqui não tem. Aqui não tinha. Mas talvez se tenha. Talvez se Pode tenha. ser, mas Mas assim, onde menos a gente espera, a gente consegue as coisas. Mas vocês têm um exemplar, cada um só. Não, do furo nós temos todos eles. Mas só um exemplar. E o do edição extra, nós não ficamos com eles. pediu para devolver. E foi? Foi. Sim, ele cedeu só para estudo, né? O tempo que a gente estava fazendo o artigo. Depois ele quis, que ele estava escrevendo um livro, não era? Ele precisava, foi o Gilvan. Era essa. Não sei se ele chegou a escrever o livro, mas a ideia era essa dele, né? Esse material está com ele. Mas é interessante que a gente agora possa digitalizar esse digitalizar e colocar isso à disposição, né, da sociedade. Assim, que tem a Fundação Perseu Abramo está nesse processo de digitalizar parte de alguns jornais alternativos desse período. Eu não sei particularmente quais os jornais, mas algumas instituições estão digitalizando. A gente pode retomar isso. Esse projeto. Pessoal, nós estamos chegando ao final, a conversa muito boa, foi muito bom receber aqui, foi excelente trazer você aqui, a Cela, para a gente ter esses dados, essas informações sobre a imprensa alternativa na Paraíba, preservar essa memória. Nós temos aqui em estúdio 2 estudantes de rádio e TV e de jornalismo. Essa história que a gente ouviu aqui da sua parte, que foi aqui contada, muito importante para essa geração que não tem muito noção, vamos dizer assim, porque não é o período que eles estão vivendo, né? Olha aí, tudo com um celular na mão, fazendo a cobertura de uma outra forma, né? Bem diferente do tempo que a gente tinha nesse período aí de 1979, 1980. Agradecer aqui a Risonaldo Silva, que faz parte do projeto, do Observatório, a Maicon Douglas, que também faz parte aqui conosco, e toda dando assistência aqui, todo o tempo, com relação às informações, a Coxinha, que nos acompanha aqui na técnica, e a você, que foi aqui, né, nessa conversa, o nosso convidado, né, está sendo nosso convidado, que trouxe essa memória, que é uma memória que a gente precisa preservar, né, Emília? Com certeza, com certeza. Essa história do jornalismo é tão importante que no currículo atual do curso de jornalismo tem uma disciplina, História do Jornalismo, mas não é uma história do jornalismo no Brasil, é uma história do jornalismo local. Tem, né? Claro, essa preocupação de se preservar a memória. Agora, no período em que a memória já está um pouco esquecida, porque a memória também é esquecimento. E, veja, um lugar onde se debatia muito bem o jornalismo, e faz parte da história do jornalismo, era aquela churrascaria, não, a pizzaria. Se eu não me engano, Ademilson José escreveu 2 matérias. Eu acho que, inclusive, o senhor é citado, no qual eles discutindo, estava lá Moreira, Ademilson. Aquele que você está falando que escreveu fui eu, acho. Então, não, acho que não. La porque Verità foi. Do La Verità, que diz assim, a Cela, não venha com essa história que você não é jornalista. Não, você também é jornalista. Mas eu escrevi, você sabe que publicitário. eu escrevo um blog para a Volta, né? Eu até parei agora porque... Não, não vou dizer nada, não. Mas essa parte, esse lugar... Eu nunca recebi tanta ligação como eu escrevi, quando eu escrevi sobre La Verità. Não, mas não foi sobre La Verità. Foi um ano passado, eu acho, mas eu escrevi sobre isso porque eu convivi com La Verità. La Verità foi talvez mais importante, eles acharam,
do que a própria Bambu, porque Bambu é outra coisa. Não, Bambu era é de outra geração, Virgínios, Virgínio. mas a geração, essa outra geração intermediária, né? Que era Aguinaldo, Paulo Soares, não sei o que, foi todo mundo na Veritá. Então, na Veritá, eu também escrevi sobre isso. A Veritá é importante. É sobre assim, não sei o que tal, e os jornalistas debatem sobre um debate que não houve. Eu acho que foi na eleição de Lúcia Braga, na eleição não, que concorreu Lúcia Braga e tal. Não sei, mas é citado sim. Então, essas partes ainda do impresso, a gente ainda pode recuperar. Por que podemos recuperar? Porque existe ainda um Instituto Histórico, existe a Hemeroteca do Espaço Cultural, existe a Hemeroteca da Fundação Casa de José Américo. Então, boa parte da memória do jornalismo está preservada. Agora, a não imprensa está... alternativa nós não localizamos. A imprensa alternativa, não. Precisa ser incorporada a essa memória aí, né? Para que a gente... Eu espero ter Para que não se contribuído com esqueça. isso aí. Eu não acho que... A história não se repete, né? Eu continuo com certeza absoluta. Esse foi um momento que gerou isso, não vai gerar nunca mais. Mas teve sua importância para a época, principalmente pela questão da resistência cultural que existia, que o jornalismo fazia isso. Exatamente. Então, assim, Uma contra-hegemonia. Na literatura, no jornalismo e tudo. Então, mas isso aí não pode. E o tempo tu vai apagar nunca. Isso aí não. Agora, essa história de digitalizar, acho que é importante que vocês façam isso, porque, como vocês só tem um exemplar, aí vocês digitalizaram o edição extra sem ter nenhum. Não, a gente conseguiu ainda fazer as capas do furo, mas nós, como estamos com os exemplares, nós vamos digitalizar. E vamos voltar a Gilvan para solicitar esse material para fazer a digitalização. Tá bom. Eu espero não poder ter dito mais, mas como eu falei, pelo tempo que aconteceu, tudo me enrolou na minha vida e tudo mais. Eu acho que vocês conhecem o João Furo mais do que eu. Mas, não, porque eu fiquei pensando com esse exercício de indicando, o que eu vou dizer também, porque eu não me lembro de tudo, né? Claro que não apaga tudo, mas eu gostaria de lembrar até mais. Deve ter mais informação, mas o que eu me lembro está aí. E... Jorra Brasil, fazer. Revolução Passiva, Revisão Crítica. Pois é. 80 já foi, esse é o 4 ou o 5º? Esse é o... Esse aí o último saiu sem a numeração, sem a identificação. Tem um deles, eu acho que é o último. Não tem assim a data como os outros tinham, né? Porque esse aqui, por exemplo, era 16 a 31 de dezembro. Aí o último não sai com a... É Longstein aí também, né? Longstein Almeida. É por isso que eu disse, tem mais gente, né? Tem mais gente. Mas que a gente participou só de um. Não era uma coisa que toda vez, Anco Márcio está aí também, né? Tá Está nos dois, né? Está no Edição Extra, tem a irmão de Marco Tavares, então está nos dois, eu acho. Tá certo. Mas vamos embora para frente e fazer isso e valeu a pena. Vocês estão... Foi ótimo. Foi? Foi ótimo. Foi. Papo. Falei besteira muito não, né? Não. Quem fala besteira somos nós. Né? Foi ótima a conversa. Professor. Eu gostei. Eu acho que assim, eu acho que era um prato ingênuo nessa época, sabe? Eu também não tinha esse métier que eu vim ter depois, que a imprensa me ensinou, né? Na verdade, aí...